Do mês de junho de 1987 a fevereiro de 1988, um acontecimento extraordinário no bairro São Domingos, em Congonhal, quebrou a rotina da pacata cidade e chamou a atenção de todo o Brasil: as supostas aparições de Nossa Senhora. Estas são filmagens exclusivas da época, inéditas na internet. Maria teria aparecido durante 8 meses para o jovem Alfredo, agricultor e devoto de Nossa Senhora, que na época tinha apenas 22 anos. O jovem participava de um grupo de oração toda segunda-feira à noite, na Capela de São Domingos. E segundo ele, após um desses encontros, quando voltava para casa, ouviu uma voz que disse: "Eu preciso de você". Aquela manifestação aconteceu mais 2 vezes, quando ele respondeu: "Se precisa tanto de mim, eu topo". E a voz o alertou: "Então, não se assuste com o que vai acontecer". No dia 22 de junho de 1987, 3 meses após o ocorrido, terminado o grupo de oração, restavam apenas 7 pessoas na capela, quando um fenômeno começou a acontecer. Uma lâmpada começou a apagar e a acender, quando de repente apareceu uma senhora sorrindo com um terço na mão. Porém, apenas Alfredo viu a mulher, que se identificou como Nossa Senhora Rainha da Obediência. Iniciou-se então uma sequência de aparições, sempre nas noites de segunda-feira. Segundo Alfredo, Nossa Senhora transmitia breves mensagens para serem divulgadas ao mundo. Nas mensagens, ela pedia a conversão de todos antes que fosse tarde demais. A partir de então, toda segunda-feira, ao entardecer, uma média de 20.000 fiéis, vindos de todo o Brasil, subiam a Serra de São Domingos, de carro, ônibus ou até mesmo a pé, na busca de alcançar uma graça ou de simplesmente manifestar sua devoção. Um grande problema na época era que, por ser um povoado isolado e distante, no local não havia estrutura como lanchonetes ou restaurantes para atender os fiéis. O fenômeno era notícia em rede nacional e muitos milagres eram relatados pelos fiéis e atribuídos à intercessão de Nossa Senhora da Obediência. Alfredo, na ocasião muito procurado, sempre falava que não fazia milagres e afirmava que o milagre é a fé que as pessoas têm em Deus e em Jesus Cristo. A última aparição se deu no dia 29 de fevereiro de 1988, quando uma multidão, estimada em 35.000 pessoas, se aglomerou no pequeno bairro rural de São Domingos para se despedirem de Nossa Senhora. Estas são imagens do último dia de aparição. Mais tarde, um santuário foi erigido próximo à Capela das Aparições. Hoje, Alfredo continua morando em Congonhal e muitos fiéis ainda sobem a serra para orar na igreja do bairro São Domingos, principalmente em datas religiosas. Mas, embora o fenômeno tenha chamado a atenção de todo o Brasil na época, hoje muitos moradores de Congonhal, principalmente os mais jovens, desconhecem esse fato. E você, lembra se chegou a ir a São Domingos na época? Deixe o seu comentário.
Produção e realização pousoalegre.net. A cidade de Congonhal, localizada a pouco mais de 77 quilômetros de Andradas, passou a receber inúmeros fiéis, com as aparições de Nossa Senhora. Os devotos sempre visitavam a igreja de Nossa Senhora da Rainha da Obediência, localizada na Serra de São Domingos. Tudo começou quando Alfredo recebeu as mensagens de Nossa Senhora da Obediência. Com o passar dos dias, a história se multiplicou e muitos peregrinos começaram a visitar o local. Nessas imagens, disponibilizadas na página do Facebook da comunidade de Nossa Senhora da Obediência, mostram a grande quantidade de peregrinos no ano de 1998. No ano de 2018, nossa equipe visitou a igreja e registrou os inúmeros fiéis de toda a região que visitavam o local. As mensagens que Nossa Senhora deixou se tornaram um livro. A história de Nossa Senhora Rainha da Obediência para mim particularmente, é uma história muito especial. Eu acredito que para todos da cidade aqui de Congonhal. Foi uma das revelações, né, de Maria. Foi assim uma aparição que se deu num bairro rural, o bairro São Domingos, onde ela apareceu para o Alfredo. O Alfredo era lavrador, ainda é até hoje. Onde ela apareceu de junho de 87 até fevereiro de 88. E era quase todas as segundas-feiras ou quartas. Ela deixou em torno de 70 mensagens, para mais até. Eu conheço em torno de 70. E ela própria se revelou como Rainha da Obediência. Eu até anotei aqui, foi em 7 de setembro de 87, numa das manifestações dela com o Alfredo, ela se revela: eu sou a Rainha da Obediência. Um dos grandes multiplicadores dessas mensagens é Alfredo, uma pessoa que foi escolhida para poder passar a todos o que a Rainha da Obediência queria. O Alfredo é uma pessoa que testemunha todo esse acontecimento. A gente vê que ele é uma pessoa que procura viver os ensinamentos dela, ele procura divulgar quando ele é procurado, ele fala sobre isso, sobre o acontecimento. E eu digo que é um acontecimento muito especial. Eu acredito, e inclusive eu separei uma mensagem aqui que eu gosto muito. É a mensagem do dia 14 de outubro de 87, onde ela fala assim, ó: Nossa Senhora disse: meus filhos, o céu é para todos. Sobre a terra está o Espírito Santo que leva todos à conversão. Peçam e invoquem o Espírito Santo 3 vezes ao dia. Alfredo perguntou a ela se Deus atende todos os pedidos do povo, e ela respondeu: todos os pedidos que estão em direção ao céu são ouvidos e são atendidos por Deus. A história que envolve o bairro de São Domingos é muito bonita, com a fé do seu povo. Desde 1920, que se sabe, lá tinha missões redentoristas, o povo já rezava o terço. Tem depoimentos de pessoas mais antigas que quando os homens saíam para a roça para trabalhar, eles faziam na enxada ou na foice, eles faziam 10 piquinhos, né, com a faca, e eles iam trabalhando durante o tempo e ia rezando o terço. Então, para mim é muito verdadeiro, é muito bonita a história. Com a pandemia, as celebrações desse ano estão de uma maneira diferente, com a ajuda da internet. Com as redes sociais, todos podem celebrar juntos os 33 anos da aparição da Rainha da Obediência. Nós queremos que você continue rezando em sua casa, em família, mesmo impossibilitados de estarem aqui nessa igreja, porque a orientação da nossa igreja é o isolamento social, é a preservação, é ficar em casa. Mas queremos, através dos meios de comunicação, que você continue rezando conosco. E no dia 22 de junho, a oração do Santo Terço, às 18 horas, e da Santa Missa, às 19 horas.
mesmo isolados socialmente, que possamos estar unidos na fé e pedindo a proteção de Nossa Senhora da Obediência sobre nossas vidas e famílias. A igrejinha recebeu o nome de Capela das Aparições, um título que retrata bem o que aconteceu por aqui há 31 anos. O devoto viu e conversou com Nossa Senhora. A história ganhou repercussão e o local se tornou ponto de peregrinação. Todos que passam por Congonhal não deixam de rezar. Entre as montanhas do sul de Minas, os fiéis encontram uma paz diferenciada. Saem renovadas na fé e na esperança. São inúmeros relatos de graças a Nossa Senhora da Obediência. Um dos milagres foi alcançado pelo Senhor Sebastião, da cidade de Araras, que, segundo os médicos, teria de amputar as 2 pernas. Ele foi condenado para amputar as pernas. Então, foi feito um cateterismo em Campinas e disse que não tinha mais jeito. Eu disse para minha esposa que só um milagre salvaria eu. E aí falei para minha esposa para procurar outro médico, né? Aí procurou outro médico, também disse a mesma coisa, que era necessário cortar porque estava ruim, já estava apodrecendo. As pontas do dedo, teve as quedas das unhas e bastante ferida no pé. Eu não andava mais, só de arrasto eu ia, né? Sebastião, em meio àquele momento difícil em sua vida, foi iluminado e recorreu a Nossa Senhora da Obediência. A partir desse dia, sua vida mudou. Aí eu pedi para Nossa Senhora, intermédio de um livrinho que eu levei daqui, nesse ano de 2003, né? E eu olhei naquela foto, com o segundo exame na mão, para ser amputado, e pedi para ela. Eu quase não sabia rezar, mas eu pedi chorando. Primeiramente para tirar meu medo, segundo, um milagre se eu merecesse. Em terceiro lugar, eu pedi a morte, porque a morte já seria um grande milagre para mim. Eu não estava aceitando aquela situação. Mas depois, eu senti as minhas pernas esquentar e o sangue descer. Perdi o meu medo e senti a cura, mas eu não estava percebendo que eu estava sendo curado. Porque a gente sempre tem pouca fé, né? Aí levantei curado e fui para a cama. Muitas noites eu não dormia mais. Aí dormia a noite inteira. Outro dia cedo eu levei o novo exame para o novo médico. E aí foi aonde que ele falou assim para mim, que eu não tinha mais nada, o que eu tinha feito, o que aconteceu, que eu estava com mais saúde do que ele. Hoje, seu Sebastião tem 82 anos e sempre vai ao bairro de São Domingos agradecer o milagre alcançado. A segunda imagem de Nossa Senhora da Obediência está com ele, em Araras, São Paulo. E por lá, os fiéis trabalham para a construção de uma igreja que faz homenagem à santa. Intermédio disso, pelo arcebispo de Pouso Alegre, o nosso bispo lá de Araras, o Dom Wilson, né? Ele me deu um terreno para mim construir essa igreja dela lá. Porque eu pedi, ele falou para mim, o que você quer de mim? Eu quero um terreno para construir a igreja. E temos construindo, nós temos com uma terça parte pronta já. De 3 partes, uma está pronta já. E temos continuando e vamos terminar essa igreja durante a prazo de poucos tempos. A devota Elizabeth também é da cidade de Araras. Para ela, estar nesta igreja representa um momento muito especial, principalmente pelos registros de aparições de Nossa Senhora. Retorna a este local com o coração leve e a sensação de agradecimento. É um momento assim, a gente poder entrar, né, estar dentro onde Nossa Senhora apareceu, onde Nossa Senhora veio dar as mensagens de vida, né, para um povo que precisa. Nós precisamos disso, desses momentos de fé, desses momentos de oração. Primeiramente, ser obediente a Jesus, né, que foi aquele que deu a vida por cada um de nós. A gente sai daqui renovado. Cada vez que vem, a gente leva sempre uma nova mensagem de fé, de amor, para estar continuando. Diversas mensagens deixadas por Nossa Senhora, Rainha da Obediência, são relacionadas à reza do terço. Por isso, o local também recebe grupos de todo o país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esses homens são do distrito de Martinho Prado, localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.
O grupo tem como madrinha a Rainha da Obediência, e na igreja construída por lá está a terceira imagem da santa, que a gente adotou como madrinha pelos milagres conhecidos, e através da intercessão dela em tudo que a gente faz, o pessoal recebe. Nós recebemos muitos milagres lá. Foi feita uma capela no sítio do seu João Quaraine, que tem ela também como madrinha da capela da Nossa Senhora da Obediência lá. Nossa Senhora é uma só, mas recebe muitos títulos, concedidos pela Igreja de acordo com histórias e características de cada comunidade. Em Congonhal, o nome Rainha da Obediência foi dito pela própria santa de acordo com os relatos do devoto que revela ter visto e conversado com ela. E todos que acreditam com fé confirmam que os milagres acontecem e são realidade. Pelos comentários, pelos os fatos que são passados para a gente lá, várias pessoas receberam milagres, assim, de saúde, de ter que passar por cirurgias que não tinham praticamente resultados assim concretos, e ter um êxito de 100% de benefício de saúde. São várias histórias, fatos que aconteceram lá já. Uma manhã fria de domingo, clima agradável para um passeio bem interessante. Saímos de Andradas e seguimos para Congonhal, percurso de cerca de 78 quilômetros. Nosso destino é o Santuário de Nossa Senhora, Rainha da Obediência. O percurso é típico das estradas de Minas Gerais, marcado por curvas, subidas e descidas. A igreja fica bem no alto da montanha. Muitos devotos fazem a peregrinação até o santuário a pé, um momento de pagar promessas e agradecer. Durante o percurso, são encontrados as estações, momento de fazer a via sacra e também de ver mensagens deixadas por Nossa Senhora da Obediência. Após uma viagem tranquila, chegamos na propriedade que fica localizada no bairro rural São Domingos. É nessa capela que o morador afirma ter visto e conversado com Nossa Senhora. A imagem da santa está em lugar de destaque, bem no meio do altar. Desde que a história se espalhou, Congonhal recebe milhares de devotos de todos os cantos do país. Nessa capela, em Congonhal, no bairro de São Domingos, em 1987, Alfredo teve a primeira visão de Nossa Senhora. Depois disso, o local recebe inúmeros fiéis, que vêm agradecer e pedir graças. Quem chega aqui já procura por Alfredo. Fiel tímido, mas com o coração cheio de fé. Se emociona ao lembrar que teve o privilégio de ter contato direto com a Mãe de Jesus. Alfredo, conta pra gente como foi essa aparição. Eu sempre tinha um grupo de oração aqui e a gente participava desse grupo de oração. E sempre quando o cabo terminava o grupo de oração, que o povo ia embora, nós ficávamos aqui umas 5, 6 pessoas rezando o terço. Então, foi nesse terço que um dia Nossa Senhora apareceu aqui. Quando você estava indo embora desse terço, você já começou a receber mensagens? Não, sempre antes dela aparecer, eu ia indo embora um dia e entrou uma pedra no meu sapato. E enquanto eu fui tirar aquela pedra, e os companheiros adiantou. Então a voz me falou para mim que eu preciso muito de você. Mas
Eu fui embora, não esqueci daquilo. E outra vez eu ia indo de novo, sozinho na estrada, a mesma voz falou, eu preciso muito de você. E aí foi quando eu falei, você precisa de mim, eu estou aqui, eu topo. Falava tão perto que minha voz era muito perto da gente. E essa mesma voz disse que então não se assuste com o que vai acontecer. Só que eu fui embora, mas não lembrei mais daquilo. Então, depois de uns 3 meses mais ou menos, aí foi que ela apareceu. Alfredo recebeu a mensagem de Nossa Senhora e logo depois foi surpreendido com outra aparição. No início imaginou que o que estava acontecendo na igreja era algo rotineiro, mas depois percebeu que os sinais iam bem mais além do que pensava. O milagre acontecia. A primeira vez que ela apareceu na lâmpada. As lâmpadas começou a apagar, tinha 4 lâmpadas nessa capela. Começou a apagar as 4 lâmpadas. Apagava, dando um pouco acendia. Eu estava rezando aqui, eu sempre apagava, mas isso é normal apagar. E foi logo, começou a apagar só 2 lâmpadas e acender. Foi logo, ficou uma lâmpada só apagando e acendendo. Então eu sempre olhava naquela lâmpada lá, mas rezando normal. E foi uma hora que eu olhei na lâmpada, ela estava muito grande. Eu pensei que ela ia explodir. Enquanto eu abaixei a cabeça, olhei nos companheiros que eu olhei lá, já não era mais a lâmpada, era Nossa Senhora que estava no lugar da lâmpada. Eu senti, eu fiquei muito alegre por mim, todos que estavam aqui estavam vendo. Só que daí, quando eu perguntei para uma pessoa que estava do meu lado, aí ele falou, a lâmpada ficar apagando e acendendo? Aí eu falei sim. Aí eu já pensei que eu devia, às vezes, estar enxergando bastante. Só que daí ela falava que era para me contar para eles e eu insistia comigo mesmo que não. Só que sem eu querer e sem eu perceber, minha boca abriu e falou para eles. E eles estavam sentindo uma paz muito grande, um clima diferenciado dos outros dias, mas não sabia o que estava acontecendo. Naquele dia, ela trouxe alguma mensagem para o senhor? Naquela primeira aparição? Não, ela só dizia que era para me contar para eles. E eu pensava, não falava, só pensava que não. Quando o senhor contou para os amigos que estavam aqui, qual que foi a reação deles? Não, eles ficaram alegres, eles falaram que alguma coisa eles sabiam que estava acontecendo. Eles não sabiam o que, mas eles sabiam que tinha algo acontecendo diferenciado. No início, Alfredo pensou que estava vendo demais, ou que aquilo não estava acontecendo. Mas ele conta que Nossa Senhora insistiu para transmitir a mensagem de Deus. Então foi que eu deitei, o sono não vinha, mas de repente eu dormi e veio um pensamento muito bom, que era para mim vir, mas não precisava preocupar, que era só eu rezar com os olhos fechados, que nada eu ia ver. Então aí a semana para mim normalizou, porque aí eu pensei, dá certo. E aí foi na próxima semana, eu cheguei aqui, eu já entrei para dentro da capela, mas eu já fechei os olhos e só rezava com os olhos fechados. Só que foi uma hora que pôs a mão na minha cabeça, no meu ombro e falou comigo, por que você me trata assim? Que eu ia, era ela, uma senhora que estava do meu lado, perguntando. E aí eu não conseguia falar, mas eu só pensava que me trata assim como? Ela dizia, um filho nunca tem medo da sua mãe. Então aí que eu vi que a gente nunca quer aceitar o plano de Deus, a graça de Deus acontecer na vida da gente. Alfredo conta que presenciou cerca de 100 aparições. As mensagens de Nossa Senhora, Rainha da Obediência, foram transcritas neste livro. Todas são bem emocionantes e tocam o coração daqueles que acreditam. Um dos conselhos da mãe é rezar o terço. Dia 7 de setembro de 1987, um padre me mandou perguntar a Nossa Senhora porque ele tinha muitos problemas e o que fazer. Nossa Senhora disse, coloque o terço na mão. Tudo se consegue com o terço na mão. Ela disse que aquele terço que nós estávamos rezando, esse terço está na minha mão. Esse é o mesmo terço de 87? Sim. E o que ela falou para o senhor desse terço? Ela falou que todos que rezassem e colocassem esse terço seriam curados.
eu sou testemunha disso, que eu vi muitas graças acontecer. Eu acho que todas elas, para mim, têm um significado muito grande, porque as mensagens de Nossa Senhora é para o povo, mas principalmente para mim. Eu acho que, para mim, todas elas é muito importante por causa que a gente sem Jesus Cristo, nada presta na vida da gente. No dia 22 de junho de 2018, completou 31 anos da primeira aparição de Nossa Senhora. Os fiéis de Congonhal realizaram diversas comemorações e demonstraram que acreditam nessa história de devoção. Alfredo fica satisfeito ao ver que as mensagens transmitidas pela mãe estão sendo bem aceitas pelo povo. Hoje, essa devoção, essa fé, pessoas de toda a região, de vários estados, vêm até aqui hoje. Tudo isso começou através do Senhor. O que o Senhor sente? Não, sempre a gente fica alegre, mas sempre eu peço, todos os dias, que Nossa Senhora, que Jesus Cristo abençoe esse povo, porque é por causa deles que ela veio aqui. Como que essa fama se espalhou? Eu não sei te contar. Foi por Deus, foi por ela? Foi por ela e pelo povo, pelos filhos dela, que ela mesma convidou, que estava aqui. Foi por isso, por eles que saiu do espalhou. Por que Nossa Senhora da Obediência? Não sei te falar. Eu só sei que as pessoas que coordenavam aqui, eles queriam saber o nome dela, mas não me falaram para mim. E aí eles pediram nas orações dele que ela falasse para mim o nome dela, mas eu não sabia que eles tinham pedido. E aí ela disse que era para mim falar para eles que era a Rainha da Obediência. Ela prometeu que todos que ouvirem e pôr em prática os pedidos dela, ela garante a salvação. Então nós vemos que aqueles que quiserem obedecer e pôr em prática, eles têm a salvação, depende de cada um. O Senhor foi questionado pelas pessoas que não acreditavam no Senhor naquele momento? Não, sempre. Eu nunca preocupei com essa parte. Por causa que eu acho que Deus faz aquilo que Ele quer fazer, aonde que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não cabe a mim questionar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então eu nunca preocupei com essa parte, que eu acho que cada pessoa tem o direito livre de pensar o que ele deseja pensar. O senhor se considera uma pessoa abençoada, iluminada por Nossa Senhora? Eu agradeço todo dia por Deus, a Deus Pai, e agradeço a ela também, e quero merecer que eles entendam que eu tenho esse mérito.